Esse aqui é o nosso último bloco, né, da nossa aula, e agora nós vamos falar a respeito do princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, ou criminalidade de bagatela, tudo bem? Vou colocar aqui para vocês. Então vamos falar agora a respeito do princípio da insignificância, princípio da bagatela ou criminalidade de bagatela. Doutores, se eu tivesse que dizer um conceito para vocês a respeito de princípio da insignificância, eu diria para vocês o seguinte: quando uma conduta ela não causar dano ou perigo de dano relevante a um bem jurídico penalmente tutelado, não há que se falar em crime. Nós estamos diante de uma atipicidade material. Então, novamente, quando uma conduta ela não causar dano ou perigo de dano, ou de outra forma, lesão ou perigo de lesão relevante a um bem jurídico penalmente tutelado ou um bem jurídico tutelado, não há que se falar em conduta criminosa. Nós estamos diante de uma atipicidade material. Primeiro ponto aqui é o seguinte: o que vem a ser uma tipicidade formal e o que vem a ser uma tipicidade material? Doutores, prestem atenção nisso aqui, que isso aqui é bem importante, tá? É simples de se entender, mas são dois conceitos bem importantes. Tipicidade formal nada mais é do que a subsunção entre a conduta humana e a conduta descrita no tipo penal. Assim, ó. Então, tipicidade formal é a subsunção entre a conduta humana e a conduta descrita no tipo penal. Subsunção é a adequação. Agora, no outro giro, a tipicidade material é dano ou perigo de dano, ou em outras palavras, lesão, perigo de lesão, a um bem jurídico tutelado, a um bem jurídico penalmente tutelado. Nada mais do que isso. Questão também interessante agora é o seguinte: isso aqui não é falar assim. Eu tive que dar uma boa pesquisada quando eu estudei isso aqui, e ainda estudo, né, para achar esse conceitozinho aqui. Não é qualquer professor que explique isso aqui com precisão, não. O que é um bem jurídico? Às vezes, tem muitos professores que esquecem de ensinar o simples. Tem que ensinar o complexo também? Obviamente que sim. Mas o simples também, porque você vai parte do simples para o mais complexo. Então vocês têm que entender conceitos simples também. O que é um bem jurídico? É o seguinte: primeira coisa, quando determinado valor material, moral, ele é importante para a sociedade como um todo, importante para a maioria das pessoas da sociedade, nós estamos diante do que chamamos de bem. De bem. Agora, quando esse bem ele passa a ser tutelado, guardado, salvaguardado, protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, aí surge o que a gente chama de bem jurídico. E indo adiante, quem está fazendo essa tutela, essa proteção é uma lei penal, aí nós estamos diante de o quê? De um bem jurídico penalmente tutelado.
Bem jurídico penalmente tutelado. Então esse é o conceitozinho de bem jurídico e bem jurídico penalmente tutelado. Doutores, uma coisa muito importante aqui é o seguinte: esse princípio da insignificância, da bagatela, ou da criminalidade de bagatela, provavelmente é o princípio mais importante que a gente vai estudar, em virtude dele ter uma grande incidência em provas de concurso, tudo bem? Esse princípio aqui ele é muito importante em virtude da grande incidência deles. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que um determinado indivíduo ele vai em um mercado comprar alguma coisa e quando ele vai efetuar o pagamento dessa compra, lá na caixa do supermercado ele percebe que aquela caixa tem uma caneta muito bonita. E aí ele pensa consigo, né? Vou pegar essa caneta para mim, vou furtar. Assim que a caixa ela dá um mole, ele vai e pega a caneta. Pega a caneta, efetua a compra dele e vai embora. A caixa, ela de repente percebe que a caneta dela sumiu, procura, não acha, vai olhar nas câmeras, né, a gravação, e percebe que foi aquele indivíduo que surrupiou aquela caneta, furtou aquela caneta. Revoltada, vai na delegacia de polícia e tenta registrar um boletim de ocorrência. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o delegado de polícia ele deve ou não instaurar inquérito policial, registrar esse boletim de ocorrência? A resposta é não. O delegado de polícia, nesse caso aqui, não deve instaurar inquérito policial, não deve registrar boletim de ocorrência. Por quê? Porque nós estamos diante de uma atipicidade material. O princípio da insignificância, ele nos leva a uma atipicidade material. Até existe, sim, a tipicidade formal. Eu pergunto a vocês, furtar não é crime? Furtar é crime. Só que é o seguinte: existiu lesão ou perigo de lesão relevante nessa situação aqui que eu demonstrei para vocês? Não existiu. Então nós estamos diante de uma atipicidade material. Doutores, coisa muito importante aqui é o seguinte: apagar aqui. Não era para ter apagado aqui não, mas agora foi. Doutores, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele vem reconhecendo que é necessário, para se aplicar o princípio da insignificância, o preenchimento de requisitos de ordem objetiva e requisitos de ordem subjetiva. Vamos começar a falar a respeito dos requisitos de ordem objetiva. Existe um mnemônico muito bom, muito bacana, que eu utilizo para mim, que é para lembrar esses requisitos de ordem objetiva, que é o chamado PRO. Esse mnemônico aqui ele é fantástico, tá? PRO. Quais seriam então esses requisitos de ordem objetiva? Seria a nenhuma ou ínfima periculosidade social da conduta. O outro requisito seria a pequena ou mínima reprovabilidade. Ínfima ou nenhuma reprovabilidade da conduta, a pequena ofensividade, da conduta e, por fim, a ínfima lesividade jurídica. Esses aqui são os requisitos de ordem objetiva
que o Supremo Tribunal Federal ele vem reconhecendo que devem ser preenchidos para que o princípio da insignificância possa ser aplicado. Então, pessoal, assim, mnemônico tem pessoas que gostam muito, tem outras que gostam menos. Eu gosto bastante de mnemônico. Eu acredito sim que em algumas situações o mnemônico bem empregado, ele ajuda muito a você reter determinados conhecimentos. O PROL, nesse caso aqui, me ajuda muito a lembrar os requisitos de ordem objetiva, tá? Só que eu disse para vocês que são requisitos de ordem objetiva e requisitos de ordem subjetiva. Vamos passar para os de ordem subjetiva agora. Pessoal, o primeiro requisito de ordem subjetiva para o princípio da insignificância poder ser aplicado, lembrando que não tem hierarquia entre eles não, tá? Seria as circunstâncias e resultado. As circunstâncias e resultado do crime, da conduta. Circunstâncias e resultado da conduta ou da conduta criminosa é o primeiro requisito de ordem subjetiva. O segundo é a situação econômica. Situação econômica da vítima. E o terceiro requisito seria o valor sentimental do objeto. Então, pessoal, esses aqui são basicamente os requisitos de ordem subjetiva, tudo bem? Circunstâncias e resultado do crime, situação econômica da vítima e valor sentimental do objeto. Lembrando, esses daqui são todos os requisitos subjetivos? Não, podemos analisar outros também. Só que esses aqui são os que normalmente são expostos pela doutrina, tudo bem? Vem comigo aqui no material, pessoal. Princípio da insignificância, bagatela ou criminalidade bagatela. O princípio da insignificância sustenta que quando a conduta não provoca lesão, perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado, resta excluída a tipicidade material. Tipicidade material, pessoal, como eu disse, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, tipicidade formal, subsunção entre a conduta praticada pelo indivíduo e a conduta descrita no tipo penal. Bem jurídico. Quando um valor material ou moral é importante para a sociedade, estamos diante de um bem. Quando esse bem passa a ser tutelado, protegido pelo ordenamento jurídico, estamos diante de um bem jurídico. Quando este bem jurídico é tutelado, protegido especificamente por uma lei penal, estamos diante de um bem jurídico penalmente tutelado. Observação. Este é um dos princípios mais importantes, talvez o mais importante devido à sua grande incidência em provas, como eu disse. É muito importante, tá? Portanto, o princípio da significância conduz a sua atipicidade material, tudo bem? E aí, pessoal, aquele exemplo que eu citei para vocês, tá? Imaginemos essa situação, um sujeito vai ao mercado e normalmente paga a sua compra, percebe uma caneta muito bonita da caixa do mercado. E assim que se distrai, subtrai a caneta para si. A caixa, logo que o cliente deixa o mercado, percebe que sua caneta havia sido surrupiada. Ao analisar as filmagens do mercado, constata que foi aquele sujeito que pegou a caneta.
Revoltada vai à delegacia de polícia registrar o boletim de ocorrência. O delegado de polícia, ao analisar as filmagens, percebe a insignificância da ação do meliante. Devemos lembrar que para uma conduta criminosa ser imputada a alguém, é necessário o preenchimento da tipicidade formal e material. No caso hipotético, somente ocorre a tipicidade formal. Concluímos que o princípio da insignificância acarreta a tipicidade material. E no caso apresentado, o delegado de polícia não deve instaurar inquérito policial. Pessoal, uma coisa muito importante também é a seguinte: o princípio da insignificância ele já está inserido no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Ele está totalmente inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, uma questão bastante importante também aqui é o seguinte, prestem muita atenção nisso aqui. O reduzido valor econômico do objeto envolvido na ação criminosa não autoriza por si só a aplicação do princípio da insignificância. Então, muita atenção nisso aqui. O reduzido valor econômico do objeto envolvido na ação criminosa não autoriza por si só a aplicação do princípio da insignificância, tudo bem? Pessoal, uma coisa muito importante também é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ele já sedimentou a entendimento de que o princípio da insignificância ele não se aplica a condutas criminosas praticadas com violência ou grave ameaça ou praticadas reiteradamente, tá? Pensamento em contrário seria a mesma coisa que você autorizar pequenos delitos. Você então autoriza pequenos delitos se você tem um pensamento em contrário desse. Então, o Supremo Tribunal Federal recentemente tem o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica a condutas praticadas com violência ou grave ameaça ou condutas praticadas reiteradamente. Pessoal, uma súmula muito importante também do STJ é a súmula, vou apagar aqui. Lembrando, doutores, que quem tem interesse em assistir a aula, adquirir o curso, assistir essa primeira aula aqui já com PDF, é só entrar em contato, tá? Que aí eu mando o PDF. Tudo que está sendo dito aqui na aula está no material. Súmula 589, tá? Súmula 589 do STJ. Pessoal, essa súmula ela sustenta o seguinte, que o princípio da insignificância não se aplica àqueles crimes e aquelas contravenções penais que são praticadas contra a mulher no âmbito daquelas relações domésticas, no âmbito de uma relação doméstica. Então, novamente, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes e às contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Olha a súmula aqui. Súmula 589 da STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula bem interessante, dê uma olhada, tá? Pessoal, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles já chegaram ao entendimento de que não se aplica também o princípio da insignificância no crime de moeda falsa. Então, o crime de moeda falsa não se aplica o princípio da insignificância, tá? Crime de moeda falsa é o artigo
artigo 289 do Código Penal, tá? Artigo 289 do Código Penal. Eu vou deixar aqui um julgado para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem interesse em relação a essa questão aqui da moeda falsa. Supremo Tribunal Federal, é o HC 108, 193, um pontinho aqui, eu vou botar uma vírgula, não sei porquê, 193, de 19/8/2014. Também tem um julgado interessante aqui do STJ a respeito desse tema. Vou deixar aqui o julgado. A GRG no RESP 395/016. De 16/5/2017, julgado recente, tá? Tá aí, se alguém quiser olhar esses julgados do Supremo do STJ, tá aí a informação. Outro julgado do STJ, pessoal, muito importante é o seguinte: o STJ já chegou ao entendimento de que o princípio da insignificância ele não se aplica ao crime de tráfico de drogas do artigo 33 da Lei de Drogas, tá? Então, o STJ já chegou a essa decisão de que não cabe princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. Vou deixar também um julgado aqui relacionado a esse conhecimento para vocês. O julgado do STJ AGRG no RESP 650 876, julgado em 22/8/2017. Outras duas informações também interessantes para a gente finalizar a aula é o seguinte: o STJ ele também já chegou ao entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto com arrombamento, tá? Insignificância em crime de furto com arrombamento também não cabe. Vou deixar também um julgado aqui para vocês em relação a essa questão, que é pessoal, só uma coisa aqui, o STJ já decidiu que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto com arrombamento. É o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, tá? Vou deixar um julgado aqui para vocês, STJ, RHC 414 199, que foi julgado em
21/9/2017. Então tá o julgado aí, pessoal. E também tá julgado RHC 414.199. Julgado em 21/9/2017. E por fim, a última informação é o seguinte, pessoal. O STJ também já chegou à decisão, já julgou também no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando, tudo bem? Então, o crime de contrabando não se aplica o princípio da insignificância. O STJ já decidiu que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando, artigo 334-A do Código Penal. Então, pessoal, tá no material aí de vocês o julgado também, um julgado interessante a respeito dessa decisão aqui, é o STJ-RHC 89.755, julgado em 5/10/2017. Doutores, profetizando a vida de vocês, que vocês vão ser, a nossa aula está se encerrando aqui. Então, nós falamos, a aula de hoje foi sobre princípios penais fundamentais, princípios na área do direito penal. Eu passei muitos princípios para vocês, passei realmente aquilo ali que é importante para vocês levarem para a prova da OAB e, igual eu falei para vocês, a partir o prazo máximo para o curso se iniciar ou seja, na pior das hipóteses, a primeira quinzena de setembro é o prazo máximo, na pior das hipóteses, o curso se inicia totalmente, tudo bem? Se você já tem o valor da sua mensalidade e já pode pagar, vá lá e efetua o pagamento, porque isso aí ajuda a, de repente, o curso começar antes, tudo bem? Existe possibilidade sim dele começar antes da primeira quinzena de setembro. Então, até uma próxima oportunidade e que Deus esteja com vocês, tudo bem, pessoal? Grande abraço.